Fiquemos em pé, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Vamos ler juntos este versículo da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 7, verso 1. Leiamos. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio desta geração. Ó Senhor, estamos diante da Tua santa palavra e pedimos que Tu fales nesta noite aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos encerrando o mês de maio, mês da família, o mês do lar, e nós gostaríamos de encerrar esse mês falando ainda sobre famílias. Noé, como diz aí no texto sagrado, foi reconhecido por Deus como um homem justo. E Deus deu uma ordem a Noé, que ele construísse uma arca, e disse: entra nela, tu e a tua casa. Noé foi o primeiro ser humano que temos notícia de ter sido avisado de uma previsão de tempo. Hoje nós temos diariamente previsão de tempo, se vai chover, se não vai chover. E Noé parece ter sido, com certeza, foi ele o primeiro homem que recebeu esta notícia, recebeu diretamente de Deus. Deus disse: vai chover. E disse mais ainda: constrói uma arca, entra nela, tu e a tua família. Vejamos, irmãos, como Noé foi um homem previdente. Ele ouviu de Deus essa ordenança e ele cumpriu fielmente. Era uma coisa desconhecida do mundo de então. Ainda não havia chuva, ainda não tinha havido uma enchente, um tsunami. E Deus disse que aconteceria. E Noé obedeceu. Era um chefe de família previdente. Ele foi um homem justo no meio de uma geração muito corrompida. Deus criou o homem para ser sua imagem e semelhança. Mas quando a gente chega na leitura da palavra de Deus, no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos como o homem já estava totalmente afastado de Deus. Já tinha acontecido o primeiro fratricídio. Caim matou seu irmão Abel. A palavra de Deus diz aí nos primeiros capítulos de Gênesis que os filhos de Deus casaram-se com os filhos dos homens. Aí começou uma confusão muito grande. A família já estava totalmente desestruturada. O povo estava pervertido. Então Deus, que devia ser glorificado, o homem foi criado por Deus para glorificá-lo para sempre, para glorificar a Deus. E esse homem estava totalmente divorciado dele. E isto Deus levou em conta. Porque, meus queridos irmãos, a corrupção estava instalada. E a família sofria as consequências. A família de Adão e Eva já estava destruída. O caos estava instalado. Então Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este é carnal. Aí então, diante dessa determinação, Deus disse para Noé que ele resolveu destruir toda a carne. Todos os seres viventes seriam destruídos. E que ele construísse uma arca.
Nós colocamos aí no boletim, na palavra editorial, um diálogo que deve ter havido entre Noé e os seus vizinhos. Noé começou a construir uma arca. As pessoas não sabiam o que era aquilo. O que é isto, irmão Noé? É uma arca. O que é arca? E Noé começou a explicar àquelas pessoas que ele não sabia bem o que era chuva, não sabia bem o que era enchente, mas que Deus havia falado com ele e que Deus determinara destruir aquela geração. E Noé dizia: Deus me determinou que eu construísse essa arca para eu me salvar, e quem quiser entrar nessa arca será salvo. Mas aquela multidão, aquela geração estava corrompida. Devem ter zombado muito de Noé. Noé está ficando caduco. Noé não sabe mais o que é viver. Inventou agora essa história de construir uma arca, falando de chuva, falando de enchente. O que é isso? Começaram a zombar de Noé. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé. A corrupção está graçando no mundo inteiro. A delinquência se multiplica dia após dia. Os lares estão destruídos e, como consequência, está aí uma sociedade podre, falida. E isto fere o coração de Deus, porque Deus quer ver os lares felizes. Deus quer abençoar os nossos lares, mas Ele providencia um meio de como essas pessoas se livrarem desta circunstância, é Jesus. Mas muita gente não está querendo entrar na arca, muita gente não quer entregar a sua vida a Jesus. E os efeitos dessa corrupção, desse lar destruído, é a sociedade que nós estamos testemunhando. Desrespeito. Filho não respeita mais pai, não respeita mais a idoso, não respeita professores. Os Noés do século 21 precisam ser obedientes como Noé foi a Deus. Precisam construir a arca do seu lar. Precisa cuidar com muito carinho da sua família. Precisam estar olhando, irmãos, para a sua casa. É muito importante o capítulo 22, verso 8 de Deuteronômio. Há uma recomendação muito importante para as famílias. Diz aí nesse texto sagrado: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Muito interessante essa recomendação. Os israelitas receberam essa informação: olha, quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito, para que você seja inocente de sangue se alguém cair dessa casa. Sabe quais são esses parapeitos, irmãos, que nós podemos aplicar para nós nessa noite? É o amor aos nossos filhos, é o cuidado na criação dos nossos filhos, é conduzi-los à escola dominical, para que mesmo em tenra idade, gostaria de ver aqui a quantidade de crianças hoje, elas já comecem a aprender os princípios da palavra de Deus. E são parapeitos que a gente coloca nas nossas casas. Instruir os nossos filhos nos caminhos de Deus. São parapeitos que precisam ser colocados. Mas muita gente está desistindo da escola dominical, não vem, não trazem os seus filhos. Cuidado, irmãos,
Porque o que o mundo ensina às nossas crianças hoje é um ensinamento que os afasta de Deus. E se elas, pelo menos no domingo, não tiverem uma orientação espiritual, elas ficam vulneráveis e podem cair. Então coloque um parapeito, coloque proteção para os seus filhos. Parapeito pode ser disciplina, criando os nossos filhos na disciplina do Senhor, com amor e disciplina. Precisamos cuidar disso, irmãos. Noé, ele foi previdente também, construindo a arca com material de boa qualidade. Veja aí, no capítulo 6, no versículo 14 de Gênesis, o material que Noé usou na construção da arca. Cipreste. Deus deu os mínimos detalhes de como Noé devia construir aquela arca e disse qual a madeira que ele devia usar. A família de Noé, irmãos, ela foi abençoada justamente por isso, porque ele construiu uma arca com material de boa qualidade. E a gente vê, o primeiro casal usou material de má qualidade. Adão e Eva viviam felizes e tinham tudo para viver eternamente felizes. Eles tinham um jardim maravilhoso. Desse jardim, paraíso, saíam 4 rios. Imagine como era bonito essa natureza, irmãos. Dali eles tiravam a sua alimentação, eles eram vegetarianos. Ali eles tinham uma paisagem deslumbrante, fascinante. E ainda mais, eles tinham comunhão com Deus. Diariamente, na viração do dia, Deus falava com aquele casal. Mas eles usaram material de má qualidade, eles desobedeceram a Deus. E as consequências dessa desobediência foi funesta. Os seus filhos um matou o outro. Nós precisamos, irmãos, construir a nossa família com material de boa qualidade. E boa qualidade não é somente o melhor colégio para o nosso filho, não é somente a melhor alimentação, mas a boa qualidade na construção da nossa arca é o exemplo, é o amor, é o afeto, é o toque, é o beijo, é o abraço. A criança vai formando o seu caráter de uma maneira sólida. Sabe que tem sustento, que tem amparo. Este é um material de boa qualidade. Mas existem alguns pais, algumas mães, que estão usando material de má qualidade. Cuidado, irmãos. Para se verem livres dos seus filhos, colocam diante da televisão, para verem alguns desanimados, de violência, e aquilo vai ficar na consciência, no subconsciente daquela criança, e a criança já começa a formar o seu caráter, a sua personalidade, forjado naquelas imagens. Muitos pais brigam na frente dos filhos. Muitos pais mentem na frente dos filhos. Isso é material de má qualidade. Mas Noé foi obediente a Deus. Ele usou uma madeira de boa qualidade. Então na família deve haver amor, deve haver justiça, deve haver integridade, fidelidade, fé. Material de boa qualidade, irmãos.
As crianças, elas aprendem de nós pelo exemplo, mais do que pelas nossas palavras. Então, cuidado na construção da sua família. Construa com boa qualidade. Os autores judeus, os estudiosos desse texto, dizem que provavelmente esse cipreste corresponde ao nosso cedro. Uma madeira de primeira qualidade. Por quê, irmãos? Porque Deus queria que Noé construísse uma arca que fosse sólida. Essa arca não tinha leme, nem tinha motor. Era Deus quem ia guiar essa arca. Então precisava de um material de boa qualidade. E Noé foi obediente a Deus nesse detalhe que Deus deu para que ele observasse. Muitos pais não atentam para o material que Deus tem exigido que nós usemos. A palavra de Deus. Quantos de nós estamos lendo juntamente com nossos filhos a palavra de Deus? Quantos de nós estamos diariamente orando com os nossos filhos? Quantos de nós estamos dando exemplo de uma vida de piedade cristã? Este é o material que Deus quer que nós usemos nos dias presentes. E Deus, irmãos, pediu que Noé usasse material de boa qualidade para que aquela arca não fosse invadida pela água do dilúvio. Era uma preservação. Nós precisamos ter cuidado para que não entre na nossa família coisas horríveis que destroem a nossa família. Quantas mães, quantos pais hoje choram, os seus filhos ainda crianças já começando uma vida com a experiência de drogas. Quantas vezes nós vemos com tristeza noticiário na televisão, jovens ainda. Eu fiquei estarrecido com um depoimento que eu ouvi de um jovem de 15 anos, que já havia matado 3 pessoas. E quando foi entrevistado, ele disse uma lista que ele tinha de mais 4, que ele, quando saísse dali, ia matar. E ele disse: eu vou sair daqui breve, logo. Meus irmãos, Deus se entristece com uma sociedade deste jeito. E nós todos criticamos, e nós murmuramos contra essas coisas que acontecem. Então, nós precisamos cair em nós mesmos e cuidarmos dos nossos lares, para que não entre água no nosso lar, não entre as enchentes, as lamas das enchentes, da corrupção que existe neste mundo, no centro da nossa família. Deus disse para Noé que ele colocasse betume, calafetar de uma maneira bem apropriada, impermeabilizar aquela arca para que ela ficasse protegida. Nós precisamos fazer isso com os nossos lares, irmãos. Uma coisa interessante ainda nesse capítulo 6, versículo 14, que nos chama a atenção, no meio do versículo diz que nela farás compartimentos. Faça esta arca com material de primeira qualidade e faça compartimentos. Sabe o que é isso, irmãos? Organização. Deus orientou a Noé que ele entrasse com a sua família e que casais de animais entrassem de 2 em 2 dentro da arca. Imagine você se não houvesse organização. A família de Noé misturado com aqueles animais. 40 dias.
como é que seria a vida dessa gente dentro daquela arca, o fedor, os atropelos que ocorreriam. Mas Deus disse: olha, Noé, faz compartimentos dentro da arca. Deus gosta de organização. O livro de Gênesis começa mostrando como Deus organizou a criação. Dia após dia ele fazia determinadas coisas. E no final fez o homem. E viu Deus que tudo era muito bom. Deus gosta de organização. Deus projetou a arca para que essa arca não fosse apenas um depósito transitório de vida. Deus estava dando noções ali de organização. Os nossos lares, irmãos, precisam ser organizados. Você pode ser pobre, bem pobrezinho, mas tenha a sua casa organizada. Como é triste quando a gente chega numa casa e vê tudo desorganizado, as coisas fora do lugar. Existem vários tipos de lares, irmãos. Agora, não precisamos exagerar, porque às vezes o exagero é condenável. Falando de organização, por exemplo, existem os lares que é uma verdadeira empresa, lares empresa, em que as coisas são muito bem organizadas, meticulosamente organizada a casa, mas onde não há liberdade, as crianças não podem mexer em nada. As pessoas são mesquinhas dentro desse lar. Haja organização, mas haja amor. Não deixemos que a organização tire a fraternidade, o amor cristão que deve reinar dentro do lar. Mas precisa organização. Existem os lares que são verdadeiros dormitórios, lares dormitório. O lar dormitório é aquele em que as pessoas só chegam para dormir. O pai sai bem cedo, a mãe sai bem cedo para trabalhar, só se encontram de noite para dormir. Aí o meninão, adolescente, meio dormindo, meio acordado, olha para o pai: oi pai. Aí o pai também, meio dormindo, meio acordado: oi filho, tchau. Esse lar dormitório é o lar em que as pessoas dormem juntas, mas estão separadas. Existem muitos lares dormitório. E o lar pensão? O lar pensão é aquele em que você só vai para comer. Na hora da alimentação, é complicado. É complicado. Os mais espertos pegam os melhores pedaços da carne, né? Não há prioridade para os idosos nem para as crianças. Nesse lar pensão, alimenta-se o corpo, mas a alma está sofrendo de inanição espiritual. E o lar presídio? O lar presídio é aquele lar onde não existe liberdade. O pai e a mãe são déspotas. As crianças vivem como se estivesse num presídio, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não há liberdade. E quem está num presídio, qual é o desejo? Fugir. E é por isso que muita gente, muitas crianças têm fugido dos seus lares. Já aconselhei uma jovem que ela me disse: pastor, eu me casei para sair de dentro de casa. Imagine, misericórdia. Não sei se gosta do marido, mas casou para sair de dentro de casa porque não aguentava o regime que havia dentro de casa. Meus irmãos, Deus quer o melhor para os nossos lares. Os nossos lares devem ser lares abençoados por Deus.
lares organizados. Lares organizados como Deus pediu que Noé fizesse um lar, aquela arca bem organizada. Então, ajudemos as nossas crianças a serem organizadas, orientando a elas guardarem os brinquedos depois de brincar, a elas guardarem o seu material de estudo, com essas lições pequeninas que nós vamos ensinando a organização aos nossos filhos. Porque senão vai ser como o lar salve-se quem puder. Sabe como é o lar salve-se quem puder? É o lar em que todo mundo grita. É o lar onde não existe liderança, cada um faz o que quer. É uma tristeza. Deus, irmãos, não opera no meio da confusão. No capítulo 6, final do capítulo 5 de Efésios, capítulo 6, o apóstolo São Paulo, ele dá uma orientação sensacional para a família. Ele fala dos servos, do relacionamento das pessoas dentro de uma casa. Como é que deve ser o pai para com os filhos, como é que deve ser os filhos com relação aos pais, como deve ser o tratamento das pessoas com as pessoas que servem. É fantástico. Para os filhos ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Aí duas coisas maravilhosas, para que te vá bem. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que você seja feliz, e tenha os teus dias prolongados sobre a terra, longevidade. Já pensou? Filho que honra pai e mãe é feliz e vive mais. Mas ele dá uma recomendação também para os pais: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Cuidado, irmãos. Estejamos atentos com as nossas atitudes, com as nossas palavras que nós usamos para com os nossos filhos. E às vezes vira uma confusão, porque não existe uma boa comunicação. Uma boa comunicação. Então os pais precisam exercer a liderança, é o pai que existe a liderança. A mulher deve seguir essa liderança do seu esposo, juntamente com ele, administrar a sua família. Os filhos precisam da obediência, ser obediente a seus pais. As nossas famílias devem ser bem organizadas, irmãos. Limpeza física e espiritual. A minha vida, a sua vida, a vida dos nossos lares, depende muito de organização. Para onde a gente vai, a gente vê a necessidade de organização. Fila nos bancos, filas para pegar ônibus. Isto é organização, para que as coisas aconteçam bem. Já pensou, irmão, se houvesse uma pane nos computadores das empresas no mundo inteiro? Ia ser uma Babel. Lembram-se, há 3 ou 4, 5 anos passados, a desorganização que havia nos aeroportos do Brasil, pessoas madrugando, dormindo no chão dos aeroportos, confusão total. E há muita vida espiritual que está assim, uma confusão total. As pessoas não sentem paz, as pessoas não sabem o que querem, não sabem o sentido da vida, não sabem por que estão nesse mundo, muita insatisfação, muita ansiedade, pessoas totalmente confusas. Precisamos organizar a nossa vida também, a vida do nosso lar. Há pessoas que, por exemplo, às vezes vêm no domingo, como nós estamos aqui na igreja, louvando ao Senhor, cantando aqui com essa equipe maravilhosa, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí está ouvindo tantas coisas por aí afora, tanto pseudos evangelhos, quer dizer, falsos evangelhos. Aí ele não sabe se acredita no que ouviu aqui no domingo ou se é aquilo que ele está ouvindo durante a semana. Aí fica aquela confusão. Cuidado, irmãos, cuidado.
Aquela gente do tempo de Noé foi destruída. Só salvou-se Noé e a sua família. Os demais foram destruídos. Então, nós estamos numa situação idêntica. Se você quer sair dessa confusão, dessa Babel, então aceite Jesus. Senão você também será destruído no fim. Aqueles que aceitam Jesus, a promessa da palavra de Deus é que irão viver eternamente com Ele. Quer coisa melhor do que isso? No céu, onde não existe dor, onde não existe sofrimento. Quem não aceitar vai ser destruído. Então, meus queridos, vale a pena atentar para o que a palavra de Deus nos ensina. Para terminar, irmãos, vamos falar do betume santo. Betume santo. Não podia haver fresta na arca. Por isso, a ordem que Deus deu a Noé é que ele betumasse por dentro e por fora a arca, para que a água não entrasse na arca, para eles não sofrerem uma inundação e também perecerem. Betume, irmãos, betume santo, porque o dilúvio ia destruir, e eles precisavam de prestar atenção a esta engenharia divina. Deus deu os mínimos detalhes para Noé, deu o tamanho que devia ser aquela arca, disse que ele construísse compartimentos no interior daquela arca, e disse que ele betumasse por dentro e por fora. Deus quer o melhor para nós, irmãos. Deus quer a nossa salvação. Ele quer que nós estejamos imunizados das investidas das águas, dos dilúvios deste mundo nas nossas vidas. Deus disse que o juízo dele estava iminente e que aquela gente iria perecer. E Ele está dizendo hoje para nós: nós não podemos ignorar aquilo que Deus está nos instruindo. Nós precisamos fazer a vontade de Deus para ser salvo das águas torrenciais que iam destruir aquela gente toda. Aquelas pessoas precisavam crer no incrível, precisavam crer em Deus, precisavam crer em Noé. Cada martelada de Noé naquela construção era um aviso de Deus do juízo iminente. E cada pregação que você ouve, cada mensagem que você lê, cada folheto que você lê, é Deus lhe avisando que o juízo é iminente e que você precisa de segurança. Ele faz a parte dele. Ele dá instrução de como nós devemos construir a arca. Foi isso que ele fez com Noé. E ele, irmãos, construiu a nossa arca, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne. Jesus Cristo se fez carne, veio habitar no nosso meio, sofrer as mesmas coisas que nós, padecer os mesmos sofrimentos, sofrer fome, sede, angústia, ver como é o ser humano. Jesus esteve convivendo com as pessoas, mas ele nunca pecou, porque não havia fresta na sua vida. E ele quer que nós sejamos como ele. Ele quer que todos os pecadores o aceitem, para serem como ele, para herdarem a vida eterna como ele, para voltarem para a destra do Pai como ele voltou. Você não quer isto? Ou você quer morrer? A arca está sendo construída.
Jesus Cristo, Deus o Pai, Ele providenciou muitas maneiras para que o homem se voltasse para Ele, e não deu certo. Então Ele mandou Jesus, a arca para as pessoas dos dias presentes. Então precisamos, irmãos, de entrar nesta arca, porque essa arca que Deus providencia é uma arca que não tem como o pecado penetrar. Nós precisamos influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Então, por isso, nós precisamos betumar a nossa vida. E o betume, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. O betume representa o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ser impermeabilizados com o Espírito Santo de Deus, mesmo vendo uma enxurrada contra nós, que venha os tsunamis contra nós. Mas se nós estivermos protegidos pelo Espírito Santo de Deus, se nós estivermos sendo moradas do Espírito Santo de Deus, essas águas poluídas não vão entrar nas nossas vidas, nem na vida dos nossos lares. A família está em crise, porque o exercício espiritual está sendo desprezado dentro dos nossos lares. O mundo apresenta também o seu betume. Cuidado com o betume do mundo. Sabe qual é um betume que o mundo está usando hoje, irmãos? O relativismo. Isso era no tempo passado. Nós estamos em pleno século 21. Hoje, os jovens começam a namorar. Não demora que o rapaz já está dormindo com a sua namorada na casa dos pais dela. Isso já está comum. Eu ouvi um depoimento de uma mãe que diz: eu prefiro que o meu filho, a minha filha, façam sexo aqui dentro de casa do que irem para um motel. Esse é o betume do mundo, o relativismo. O relativismo diz: olha, a pedagogia moderna. Não, as crianças não podem ser contrariadas. É verdade, depois da primeira infância não adianta você estar disciplinando batendo na sua criança, mas na infânciazinha, meus irmãos, uma palmadinha no bumbum funciona. Então esse é o betume do mundo que nós às vezes estamos absorvendo, o relativismo. Cuidado com o betume do mundo, irmãos. Às vezes nós queremos soluções rápidas para o nosso mundo, para a nossa família. Os filhos, irmãos, devem ser orientados no caminho da verdade. Você deve conduzi-los no caminho da verdade. E eu me lembro agora de um cidadão que levou seu filho para a praia. E ele notou que onde ele botava as pegadas dele, o filho fazia o sacrifício para botar as pegadas, o pé alcançar as pegadas do pai, fazia isso com sacrifício. Ele ali tirou uma lição para ele: olha, para onde eu for, meu filho vai me acompanhar. Meu filho vai querer pisar onde eu estou pisando. É isso, irmãos, esse é o betume que nós devemos usar na construção dos nossos lares. Os fins não justificam os meios. Muitas vezes nós estamos usando meios inadequados, é betume falso para a formação dos nossos lares. Betume santo é o Espírito Santo de Deus, irmãos. O revestimento dos nossos lares deve ser por dentro e por fora. Dentro dos nossos lares deve reinar amor, deve reinar o carinho, a fraternidade, o respeito mútuo. E se assim acontecer, lá fora
os nossos filhos, a família, vai viver este reflexo do cristianismo que existe dentro de casa. Noé e sua família sobreviveram o dilúvio. A nossa família também sobreviverá se nós entrarmos na arca da salvação. E a arca da salvação é Jesus. Que Ele nos abençoe.